Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, Evangelho no Mundo, que a palavra de Jesus chegue aos seus corações na noite de hoje. Boa noite, Marco, tudo bem? Olá, boa noite Carla, boa noite ao público, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal Espiritismo com Cristo e vamos fazer mais um episódio aqui. Coloquem a sua água para que as pessoas no final possam tomar, possam receber aí os fluidos necessários e compartilha com os amigos, coloca aí o seu like, dá o seu joinha, se inscreve no canal. Estamos aqui para atingir um número maior de pessoas, por isso que nós iniciamos esse projeto, para que possa chegar assim em todos os lugares no mundo. Então, contando com vocês aí, que possam também transbordar esse conteúdo aí, para que muito mais pessoas possam assim sentir assim esse interesse de ouvir mais sobre Cristo, ouvir mais sobre o Evangelho, e assim vai se desenvolvendo, vai melhorando, vai mudando, né, os hábitos, vai mudando, vai ouvindo. É importante esse desenvolvimento para todos. É isso aí. E hoje a leitura do Evangelho está acontecendo nas vésperas do Natal, às vésperas do Natal, né? E que muito é comemorado o Natal em todas as partes do mundo, mas que a gente esquece muitas vezes do motivo real, né? Que é o nascimento de Jesus Cristo, que é o maior espírito que passou por aqui, que encarnou, né, por aqui. E que o Evangelho, aqui segundo o Espiritismo, ele trata basicamente de partes do que foi essa jornada, né? Quer dizer, a jornada de Jesus, ela foi assim muito maior do que realmente o que está aqui. Aqui é uma síntese de tudo isso, né? De algumas passagens. Então hoje nós te convidamos para, durante esse Evangelho, pensar muito em Cristo, em Jesus, em tudo que Ele nos ensinou, nos ensina diariamente, que a palavra dele aí atinja o seu coração, né? Então vamos fazer aqui a nossa oração, pedindo a Jesus, agradecendo. Jesus, nosso Mestre, nosso Pai bondoso, que sempre está com os braços abertos para nos receber, seus filhos. Jesus, sabemos o quanto somos pequeninos perto de Ti, o quanto ainda temos que caminhar e aprender, mas somos gratos por governar o nosso planeta, por não nos abandonar. Somos gratos por toda a espiritualidade que se faz presente em nossos dias. Equipes de espíritos amigos que sempre estão ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, e que na maioria das vezes não temos nem noção de todo esse trabalho que é realizado incessantemente. Então, Senhor, te louvamos, te agradecemos, e que a noite de Natal, em todos os lares, seja principalmente uma noite de comunhão com amor, de comunhão com os laços familiares, de comunhão com o nosso próximo, que possamos estar com Ele, celebrando a Tua vinda, que veio para nos ensinar o que é o amor verdadeiro. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. E hoje, dando continuidade ao capítulo 5, deixa eu colocar meu óculos para enxergar. A nossa última conversa foi sobre as causas atuais das aflições. Então, capítulo 5, bem-aventurado os aflitos. Então, nessa última conversa, a gente conversou principalmente sobre as causas atuais. Então, tudo que nos aflige tem uma causa e que, na maioria das vezes, somos nós que nos auto-infligimos essa causa. E hoje nós vamos dar seguimento lendo causas anteriores das aflições. Então, o que seria isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse item. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a sua vida no trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram a vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas, que acabam de sair das mãos do Criador, para suportar tantas misérias nesse mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como as das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida,
quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. E se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. E se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e maus nesse mundo. Essa anomalia não existe em aparência, senão porque, considerada sob o ponto de vista da vida presente, mas se eleva pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existência, ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando para o seu aperfeiçoamento. Bom, então aqui, nesses itens, vai explicar um pouquinho, né, Marco, sobre essas causas anteriores da aflição. Então a gente viu que tem coisas que a gente comete de erros que não conseguimos reparar, inclusive nessa encarnação, mas que isso ficará guardado de alguma forma, e sempre pensando que não é a palavra punição como algo ruim, mas no sentido de que educação, que você vai ter que reparar aquele erro para aprender. Então, se você foi orgulhoso demais, a melhor forma de você lidar com esse orgulho e de aprender a dominar esse orgulho é talvez nascendo em uma próxima vida, numa situação em que você tenha que exercer a humildade, para aceitar, por exemplo, a ajuda de outras pessoas. Então é que fala, né? Não seria justo a gente pensar por que tantas crianças nascem já com alguma enfermidade e morrem logo cedo? O que elas fizeram de mal? Então tem muitos pais que se questionam, ou até em acidentes mesmo, né? Então perdeu a família, mas o que aquele anjo, aquele anjinho, né? Que morreu, desencarnou, porque foi espancado por alguém, né? Então o que aquela criança fez para merecer? Então, a gente tem que entender que dentro de uma criança, dentro de um bebê, já existe um espírito. E esse espírito, ele traz essas necessidades de outras vidas. Pode ser um espírito milenar, né? Um espírito milenar. E que a gente tem que lembrar que, na maioria das vezes, o próprio espírito, no seu planejamento encarnatório, ele aceitou passar por essas provas, né? Então, mesmo aquela criança que desencarnou jovem por um motivo de doença, ela aceitou estar naquela situação. Aqui fala da idiotia e do cretinismo, porque eram termos utilizados naquela época, em 1800, né? Então, hoje a gente fala de todas essas outras discapacidades, né? Dos atípicos, enfim, mais de pessoas, por exemplo, que nasceram com uma paralisia cerebral, que não tem como se desenvolver. Apesar de tudo isso, são espíritos que estão lá habitando aquele corpo e eles precisam passar por essa situação. É necessário, né, que eles passem por esse processo e, como você disse, tem esse planejamento, tem essa aceitação de que realmente a única coisa é que não se recobra essa consciência dessa aceitação, de passar por esse processo e tudo. E, infelizmente, na hora exatamente do acontecimento, é que cada um vai mostrar realmente assim o seu nível de consciência, né?
se ele tem essa consciência de que está assim a caminho e entendendo que acima de tudo ele precisa sentir na própria pele para que ele realmente não tenha mais dúvidas. Então, de repente, uma pessoa que hoje, se você falar com ela, ó, vamos ali pegar aquilo ali que está ali, alguém deixou lá e a gente pode se aproveitar daquilo, vamos pegar. A pessoa não pensa duas vezes, fala, não, nem me chama para esse tipo de coisa, nem toca nesse assunto, e provavelmente essa pessoa não vai ter no seu hall de amigos pessoas que têm esses hábitos para que talvez chame para isso e tudo, porque essa pessoa ela já tem essa certeza dentro dela e ela não tem dúvida nenhuma, não olha nem para esse tipo de situação. Já em outras coisas, talvez tenha algumas coisas que precisam ser ajustadas. Às vezes, de repente, sei lá, né, um homem que de repente ainda não entendeu que ele tem que ter uma companheira, que tem que ter uma pessoa ideal e que vocês possam se ajudar durante essa jornada. Às vezes ele tem a intenção de ter uma aqui, outra ali, outra lá, mas quando isso se apresenta para ele, ele olha e fala, ah, eu aceito. Então você vê que ele ainda não entendeu. Ele vai... E eu acho que... Bom, e ele precisa passar na pele ali uma experiência de que realmente você não pode estar assim na vida de várias pessoas. Você tem que estar na vida daquela pessoa que está dentro do planejamento, que você já, né, concordou com tudo isso, e que vocês se ajudem mutuamente, e que ele não pense só com o corpo material, só com os prazeres momentâneos da vida e tudo. Então isso tudo tem essa relação. E se você não entender isso, você vai ficar aqui boiando, perdido. Você está aqui no mundo e achando que é só festa, só alegria. Eu acho que é importante a gente trazer aqui para essa conversa a questão principalmente dessas grandes vicissitudes, né? Não as coisas pequenas que passam, mas pensando nas expiações, que a gente sabe que somos um planeta de prova e expiações. Então, para você que ainda não tem tanto esse entendimento, as provas elas podem ser passageiras ou aparecerem num determinado momento da vida, e as expiações são algo mais longo. Então, vamos pensar realmente uma criança que nasceu e teve lá um momento de paralisia cerebral e ela vai ficar vegetando por 30, 40 anos, o tempo que ela ficar aqui. A gente tem sempre que pensar de que forma, sim, a gente pode ajudar aquele espírito a transpor, a passar por essa expiação, mas a prova e a expiação pertencem a cada um. Então, que a gente não pode, que nem carregar a cruz que não é nossa. A gente pode ajudar os outros nessa travessia. Mas a experiência, e aí que eu quero chegar, a experiência ela tem que ser de cada espírito. Boa ou ruim, ela tem que ser de cada espírito. Então, você não vai poder passar a experiência por mim, eu não vou poder passar por você, mas eu vou poder estar ao seu lado enquanto você passa por ela. E eu acho que esse que é o convite, quando a gente lê, porque senão a gente vai falar assim, mas então coitado, né, tô com pena. Sim, a gente se comove, porque a gente gostaria que aquela determinada pessoa não estivesse passando por aquela dor. Principalmente, às vezes, pais que perdem um filhinho tão pequenininho, né? Ou mesmo que... são parentes mais que são próximos, parentes, né? A gente não gostaria que ninguém sentisse essa dor. Mas a gente tem que entender que naquele momento é necessário. E, sendo necessário, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para que aquela pessoa realmente ela consiga fazer essa travessia? E aí eu queria também trazer várias passagens do livro Os Mensageiros, do Chico Xavier, que fala dos espíritos quando retornam à pátria, né, espiritual, e o quanto eles se arrependem
de coisas quando eles se dão conta que eles desperdiçaram a encarnação que eles tiveram aqui. Então, é muito interessante ler os relatos, porque eram espíritos que estavam com uma programação de executar determinadas tarefas e que falharam nessas tarefas, né, se omitiram frente a isso, e que quando voltam e têm consciência disso tudo, se arrependem profundamente. Porque enxergam a oportunidade perdida. A oportunidade perdida. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar todos os dias, né, Marco? Qual é a oportunidade que eu estou perdendo de me tornar uma pessoa melhor hoje? Qual é a oportunidade que eu estou perdendo de poder ajudar alguém? Porque eu estou aqui, estou presente. Eu estou aqui. Né? Agora, cabe a mim, né, tentar levar isso, né, da melhor forma. Essas outras coisas, esses exemplos aí que eu acabei dando, eu falo assim porque isso é uma base para nós aqui e conseguindo trabalhar realmente em nós mesmos e conseguirmos atingir assim coisas maiores. Porque sem essa base, esses detalhes simplesinhos que a gente imagina, são eles que vão fazer a construção ficar sólida. Porque não adianta a gente, de repente, estar numa posição, de repente, que talvez nós nos orgulhamos, mas até onde? Porque enquanto está favorável ali, está tudo bem. Mas, de repente, quando vem toda realmente aquela aflição, vem o medo, vem todas aquelas outras coisas, como nós vamos nos comportar? Vem as tentações, como Jesus passou, tudo, e ele se manteve firme. Então, essa base, ela é muito importante para toda a nossa jornada, né? E também, dentro do que a Carla está dizendo, todas essas coisas que já vêm com os nossos irmãos, para que eles possam, assim, recobrar algumas coisas que deixaram para trás, que poderiam, talvez, ter sido feitas um pouco mais ameno, né? Um pouco mais leve, um pouco mais suave, um pouco, assim, vamos dizer, mais adiantado, né? Não deixar para depois, porque esse ajuste vai ter que ser feito. E lembrando sempre que não é para a gente se revoltar contra Deus, né? Falando que ele é injusto, porque no sofrimento, contra a situação, contra o sofrimento isso, ele causa isso, né? Ele causa esse desespero. Então não é para você se revoltar, é para a gente aceitar com resiliência, por mais dolorida ou dolorosa que seja a situação que a gente está passando naquele momento, é entender que há essa justiça maior, que há esse plano maior. E que às vezes a gente só está enxergando aquilo que a gente quer, né? O que a gente consegue, como você mesmo disse, que a gente está não dá saltos, então a gente só vai conseguir enxergar aquilo que a gente consegue. Mas é um exercício, momento, né? E também o importante é não ficar assim apontando o dedo para os que estão em volta, né? Ai, porque se não fosse fulano, isso não tinha acontecido. A vida, todos que estão ali, eles estão para o bem. Ninguém, por um motivo, ninguém, e não é para o bem, e para te ajudar aqui. Porque às vezes, quando a pessoa faz alguma coisa que você talvez não gosta, aí você fala, poxa, mas ele veio aqui me provocar. Não, ele veio te dar uma oportunidade de exercitar paciência, educação, uma série de coisas, e ele era importantíssimo para isso. Mas você olha ele com maus olhos e acha que ele é um empecilho, que ele é uma pessoa que veio ali não te ajudar e te atrapalhar. Então tem que ter esse cuidado e ver que todos que estão em volta, eles são importantes. Sim. São importantes. E nós pensarmos, eu acho que o que me traz muito quando fala das causas anteriores das aflições é que tudo passa, né?
Marco. Isso. Tudo passa. Então, essa eu acho que é a frase mais importante que a gente tem que pensar, que se você está aí passando por um problema que você acha que não tem solução, ele vai ter solução, ele vai passar. Se não for agora, né, esperar, ter fé, ter confiança que em algum momento o tempo de Deus ele é justo e ele sabe o que cada filho, né, está passando e que tudo vai ter uma solução. Por pior que seja, tudo tem uma solução. Então não se abale não se abale. E trabalhe para isso. E trabalhe para isso. Trabalhe para isso. Sim. Muitas vezes as pessoas põem o tempo de Deus. O tempo de Deus é o nosso tempo, porque Deus nos deixou aqui e deixou nós nesse tempo. Então é agora. Então vamos fazer e assim, não adianta. O outro falou assim, assim, assim. Não sei. O outro assim, 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 não sei. É como a Carla falou. Não tem como o outro chegar e deitar e falar, vou sofrer sua doença por você. Não. Então, quer dizer, eu também não posso deixar que o outro, vou decidir a sua vida por você. Não. Escuta o que te ajuda, o que te for mais assim, coerente, mais interessante, que vai te elevar, pega para você. O resto, você mesmo vai sendo intuído. Porque nada você tá zero, você não sabe. Você sabe, você precisa só recobrar isso. Porque a nossa consciência, a nossa fonte é inesgotável, é maior. A nossa fonte é Deus. Se nós somos imagem e semelhança, nós somos uma partezinha dele. Então a fonte é inesgotável, ela é inspiradora, ela é benevolente, ela é tudo. Então você está assim, suprido de tudo. Não se preocupe. Isso daí. Então vamos fazer as nossas vibrações dessa noite e agradecer a Deus por mais esse momento. Pai, agradecemos por estar juntos aqui e podemos assim louvar seu nome e aprender sobre, né, o que viemos fazer, para onde vamos e as nossas experiências aqui. Vamos vibrando pelo nosso planeta, pelo nosso globo terrestre, vamos vibrando pelos nossos irmãos de países vizinhos, vamos vibrando pelo nosso país, vamos vibrando pelos nossos dirigentes e vibrando por todos aqueles irmãos que ainda não entenderam o que estão fazendo, o que realmente precisa ser feito, para onde vai, da onde está vindo. Esses irmãos que estão perdidos, andando nas ruas, andando nas rodovias, embaixo de pontes, embaixo de marquises, em qualquer lugar, que eles possam assim sentir assim um pouquinho de esperança e que a situação ela é necessária ser passada para ser compreendida. Então, vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão aí em algum leito, que possam estar assim passando por dores, por alguma falta, né, da sua saúde, que eles possam também assim ter uma consciência de que ali é temporário, é transitório e que vão passar por isso e que esses impedimentos agora são necessários para que voltem os olhos a Deus e à luz. Vamos olhando assim, vibrando para os nossos irmãos que possam estar encarcerados, cometeram algo contra a sociedade, que eles também possam abrir assim os olhos à luz e a situação deles mudar, a atitude, o entendimento, o pensamento, e que eles se iluminem também. Vamos vibrando assim por todos os nossos irmãos que, por um motivo ou por outro, ainda, né, estão aí reclamando e sentindo que estão sendo prejudicados de alguma forma. Nós sabemos que não tem prejuízo para ninguém, só tem lição para ser aprendida. E isso, né, diferencia daquilo que nós imaginamos, que é só os prazeres imediatos da vida.
e nós vamos ter que, às vezes, deixar eles de lado para que a gente possa continuar o nosso caminho. Vamos vibrando pelo nosso Centro Espírita Cristão, a base onde a gente atende os nossos irmãos, tanto do plano material quanto do plano espiritual. Vamos vibrando pelo nosso estúdio Shift, que é onde nós fazemos o nosso podcast, onde passamos, né, essas horas, esses momentos aqui com nossos irmãos de casa. E vamos vibrando para os nossos irmãos aí que estão conosco, que eles possam também se sentirem bem, se sentirem confiantes, se sentirem assim alegres, contentes, satisfeitos por saber que existe assim um Pai maior para que possa cuidar de todos. E vamos vibrando, né, pelos nossos dirigentes no nosso país, para que eles também assim ampliem a sua consciência de acordo com o poder que foi lhes dado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, muito obrigada pela sua presença, não esqueça de tomar a sua água, e nós aqui do canal Espiritismo com Cristo desejamos a você e a sua família um excelente Natal e que Jesus realmente possa participar dessa ceia, da ceia farta do amor no coração de cada um de vocês. Então, até a próxima segunda, muito obrigada. É isso aí, para todos também um Feliz Natal, que realmente o espírito do Natal esteja dentro do coração de todos, com a palavra de ordem, Jesus realmente é aquele que deve ser comemorado, porque ele veio nos dar o exemplo e mostrar para nós, assim, a nossa conduta aqui enquanto encarnados. Até